Esse é mais um estudo, um resumo que a gente fez da reunião de quarta-feira, de 18/8/2021, quando que eu e os meninos, né? E no início lá o irmão foi um comentário sobre a figueira, que a figueira não foi cortada, ela brotou porque chegou a hora, né? Chegou a primavera, final dos tempos. O irmão lembrou para a gente estar ouvindo o áudio novamente desse estudo. E o irmão comentou sobre 3 guerras que no início, lá em 1948, quando os povos israelitas voltam para a sua terra, eles enfrentam algumas guerras. E uma delas, a primeira, foi a Guerra da Independência, onde que Israel venceu e venceu de lavada, né? Aí, em 1973, teve uma guerra chamada Yom Kippur. E essa guerra eles comemoram porque eles têm uma festa muito importante que na celebração dessa data, porque é a festa que o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo, faz a expiação do sangue do cordeiro sobre o propiciatório. Aí e tem a Guerra do Meio, que foi em 1967. Essa guerra é chamada Guerra dos 6 Dias. Lembrando que a terra de Israel, ela foi dada por Ial a eles, né? Isso foi uma promessa feita a Abraão. Aí o irmão trouxe também que sempre existiu um defensor de Israel, que sempre lutou em favor de Israel e em favor da igreja. Quem? O anjo Mical. Lá em Daniel 7, fala lá do ancião que recebe a outorga, a autoridade. É aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e andava no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele, quem? Quem que é esse? Ancião, Mical, o ancião, recebeu a outorga, a autoridade do pai dele, para também fazer expiação do próprio pai Yaush. Em Levítico 16:32, diz assim: o sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura, autoridade, para oficiar em lugar de seu pai, fará o rito de expiação, porá as vestes de linho, vestes sagradas, fará a expiação do santuário sagrado, da tenda da reunião e do altar. Fará em seguida o rito da expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. E Yauxa passou essa outorga, essa autoridade para Mical, quando ele, Yauxa, veio na terra cumprir sua missão, sendo ali Mical o sumo sacerdote. Ele também recebe a autoridade, a outorga, para governar e julgar, porque ele cuida da igreja desde o início. Ele julga e escolhe aqueles anciãos que vão julgar também com ele. Faz um link com o nascimento do filho varão. Aí, em Daniel 7, que fala lá de Filadélfia e Sardes veste limpa, né? Que é o filho varão. E tem também a descendência da mulher, que luta com o dragão, que são também Sardes, depois que o filho varão subir. Aí em Isaías 26:17 diz: como a mulher grávida, ao aproximar-se da hora do parto, contorce, nas suas dores dá gritos, assim nos encontrávamos na tua presença, Ial. Concebemos e tivemos as dores de parto, mas quando demos à luz, eis que era vento. Esse vento aqui, lá em Salmos diz assim, Salmo 104:4, fazendo de seus anjos ventos, fazendo de seus anjos ventos, ministros labaredas de fogo. Esses ministros são anciãos, mas são anjos. Em Hebreus também diz, os anjos são vento. Então, no 18, fala assim, né? Concebemos e tivemos as dores do parto, mas quando demos à luz, eis que era vento. Eram os anjos que nasceram, né? E aí, mais em cima, quando fala assim, nas suas dores, dá gritos, assim, nós encontrávamos na tua presença, Iau. Isso aqui é Iau que está ali para que assim que a criança nascesse, pegasse ela e entregasse para Mical cuidar. Aí, continuando, não asseguramos a salvação para a terra. Por quê? Porque a salvação é só para os anjos que nasceram, não para a terra. Aí depois fala, não nasceram novos habitantes para o mundo. Por quê? Porque nasceram para Ial, para servir no templo, não para o mundo. Aí no 19 diz, os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres ressurgirão, despertai e cantai. Vós, os que habitais o pó, está falando de quem aqui? De Esmirna, da superior ressurreição. Porque teu orvalho será orvalho luminoso, e a terra dará à luz sombras. Por que dará à luz sombras? Porque a luz subiu.
lembrando da história de Esther, né? Que é a representação dali do filho varão, ouro e prata, né? Esther, muito pequena, perdeu sua família e ela foi dada para Mardoqueu criar, e que criou ela até que ela crescesse, até que ela foi entregue no reino para casar, né? Lembrando que Mardoqueu se tornou governante. Representação de Mical, que recebe o filho varão logo que nasce e está alimentando e cuidando para ser entregue no templo para casar com Ialcha. Mical vai ser governante de toda a terra. O filho varão é Filadélfia, mais Sardes, vestes limpas, e Esmirna na sua superior ressurreição. Esmirna, mais Filadélfia é ouro, que é a noiva, e Sardes, vestes limpas, prata, que é o cortejo das virgens acompanhando a noiva. Em Levítico 12, 2 diz assim: se a mulher conceber e der à luz a um filho varão, ficará impura durante 7 dias. 7 dias ela ficará impura. Linka com o nascimento do filho varão, de Apocalipse 12, e também com Isaías, que nós lemos aqui agora. Ou seja, o menino nasceu em 2020, foi tirado da mulher, Sardes, e dado para Mical cuidar. E a mulher se torna impura por 7 dias, 7 dias, 7 anos. Só volta a estar pura em 2027. Lembrando dos 3 anos e meio de Filadélfia e os 3 anos e meio das duas testemunhas. Total 7 anos. Aí ela é arrebatada e levada para a nuvem, para o tribunal do Machia. Quando as duas testemunhas são mortas, mostra ali em Daniel 7, né? O ancião que vai fazer justiça. Porque lá em Daniel 7, lembrando que Daniel também é filho de Ialcha, Daniel 7, 21 diz assim: estava eu contemplando, e este chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento que veio um ancião e foi feito julgamento em favor dos santos do Altíssimo, Ialcha. E chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. É a hora que a besta, né, que é o chifre, faz guerra contra eles e os mata, deixando seus corpos na praça. Isso está falando lá em Apocalipse 11, deixando seus corpos na praça da cidade, que simbolicamente se chama Sodoma e Egito. Linka com os anjos que foram resgatar Ló, que iam dormir na praça. Lembrando também de Sodoma e Egito, dois personagens. Linkando com a história de Ló, daqueles anjos, né, que foram resgatar Ló e iam dormir na praça. Mostrando que aqueles dois anjos que vieram lá atrás resgatar Ló são os mesmos, que são as duas testemunhas, mas agora em corpo de carne. Em Apocalipse 11, 9 diz assim: e homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio. 3 dias e meio, mostrando aqui o tempo do ministério deles. 3 anos e meio. Impedindo que sejam postos numa sepultura. Lembrando do juramento de José: não deixe meus corpos na sepultura no Egito. No versículo 11, né, continuando: contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Ial. Um sopro de vida vindo de Ial. Quem é o anjo que tem um sopro de vida, né? Mical, o anjo que dá a vida. Penetrou-os e eles se puseram em pé. O ancião foi fazer justiça aos santos, mostrando aqui, né? Lá de Daniel 7. Aí continuando no 12. Ouvi então uma voz forte no céu, que lhes dizia: subi para aqui. E subiram para o céu na nuvem, tribunal do Machia, e seus inimigos os contemplavam. Voz forte, voz de trombeta. Linka com Apocalipse 4:1, mostrando que o anjo que fala com voz de trombeta e diz sobe até aqui, mostrando que aquele que tem a voz de trombeta é Mical e que é a boca de Ial, que o ancião que recebe a outorga do Pai e vai lá e faz a justiça dos santos, fazendo eles ressuscitarem. Em Apocalipse 14:14 diz, né, lá fala: olhei e havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho do homem, com a coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Quem que é esse? É Ialcha.
né? Nisto, fala lá, né? Nisto, outro anjo saiu do templo, gritando em voz alta, em alta voz. Quem que é esse? Mical, aquele que sai gritando do templo, dizendo: lança tua foice e ceifa, né? Falando com Yasha, lança sua foice e ceifa, fazer a colheita da terra, né? É o anjo que cuida do templo, o que tem a trombeta de Yah, ressuscitando aqueles que passaram pela morte e agora será feita a justiça. O entendimento é que quando o filho varão nasceu e foi tirado da mulher e entregue para Mical, alimentar com alimento sólido, a criança está crescendo, cumprindo o ministério de 3 anos e meio de Filadélfia. Aí vamos subir para guerrear e destronar os principados e potestades. Aí começa o ministério das 2 testemunhas, de 3 anos e 6 meses. No final, a voz de trombeta que sai do templo, o anjo que saiu gritando de dentro do templo e diz: sobe para cá. Lembrando, a mulher dá à luz o filho varão e fica impura 7 anos. Volta a ficar pura novamente quando se completa 7 anos, recebendo a ressurreição e o arrebatamento, se cumprindo a geração de 80 anos, certinho. Aí o irmão trouxe uma palavra, né, em Miqueias 4,14. Miqueias 4,14, que diz assim: agora, reúne-te em tropa, filha de tropa, filha de tropa. Colocaram o cerco contra nós, né? O irmão falou assim, colocaram o cerco contra nós, estamos sozinhos nessa terra. Com uma vara, eles ferem na face de Ial, que está juntando a tropa, aquele que está juntando a tropa. O juiz de Israel, quem é juiz? O ancião lá, quem que vai julgar? O ancião, o juiz, Mical. Aí lá fala: e tu, Belém Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti saíram para mim aquele que governará Israel, quem? Mical. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso, ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará luz. Aí dará luz, pega a criança para cuidar. Então o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Ele se erguerá e apacentará, se levantará, quem se levanta Mical, e apacentará o rebanho pela força de Ial, o braço forte de Ial, pela glória do nome do seu Ial, eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Aí mostrando lá, né, que Ial, aí o irmão trouxe esse entendimento. Ial determinou que agora, no final dos tempos, Mical, ele tem que ser revelado, né? Ficou tanto tempo escondido, agora, no final dos tempos, ele vai ser revelado. Mical deu um sinal que viria para a terra. Mical sempre defendeu Israel, mas aqui mostra que ele vai ter um tempo que vai abandonar. E aí, quando ele desceu, ele deixou um sinal. Ó, em 1948, aí começou a descer na terra, nascer, né, os filhos de Yalcha aqui na terra. Em 1967, os árabes armaram uma emboscada para atacar Israel. Só que Yal manda o anjo dar um sinal. Ataque primeiro. Aí Israel ataca primeiro e frustra todo o ataque que iria sofrer. Essa é aquela guerra, a guerra do meio. O nome dessa guerra é a Guerra de 6 dias. Guerra de 6 dias, 6 dias, sexto dia, sexta era, sexto anjo. Porque em 1967, na Guerra de 6 dias, ele estabelece a paz após a guerra. Daí, ele prepara tudo para deixar o céu e descer no ano seguinte. Quem que é esse que eu estou falando? Mical. Ele, após a guerra, ele traz a paz, daí ele prepara tudo para deixar o céu e descer no ano seguinte, 20 anos após a figueira ter brotado. Pois a guerra de 6 anos foi o sinal que agora ele, Mical, iria descer para se cumprir a profecia. Aliás, a guerra de 6 dias, né? A guerra de 6 dias é o sinal que agora ele, Mical, iria descer para se cumprir a profecia de Miqueias 4,14, né? Que lá fala que ele abandonará Israel até a parturiente dar à luz.
E esses que são gerados são anjos. Eles nasceram em carne, na descendência de Israel. Eles serão agrupados à nação de Israel. E por isso, naquele momento, ele estava abandonando Israel, deixando esse cargo de proteger por um período para depois voltar novamente a guardar Israel. Porque lá fala, ó, em Miqueias 4,14, né? Lá no 5,1 já fala assim, né? E tu, Belém Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso ele os abandonará. Deu esse sinal que ia os abandonar na guerra de 6 dias. E fala lá, né? Por isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz, né? Que aí ele vai começar a cuidar daqueles anjos que nasceram, né? Os ventos que fala lá. Então o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Iau, pela glória do nome de seu Iau. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Aí o irmão também comentou, né, que ele abandonou Israel até a guerra de Armagedon, que foi sitiar, que vai, né, que eles vão sitiar Israel. Aí Mical vem com seu exército para defender Israel novamente. Aí em Isaías 26:17 diz assim, aí fala lá, né? Como a mulher grávida, ao aproximar-se da hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos, assim nós encontramos na tua presença, Iau. Concebemos e tivemos as dores de parto, mas quando demos à luz, eis que era vento, nasceu anjos. Não asseguramos a salvação para a terra, porque a salvação são para os anjos, não para a terra. Não nasceram novos habitantes para o mundo, mas porque nasceram para Iau. Os teus mortos tornarão a viver e os teus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós os que habitais o pó, Esmirna, né? Porque teu orvalho será orvalho luminoso e a terra dará luz sombras, porque a luz subiu. Lembrando que em 2 Tessalonicenses 2,6 diz, agora também sabeis que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo, porque sempre ficou escondido quem? Mical, ele sempre ficou escondido, mas agora, no final dos tempos, Iau deseja, assim, revelar ele, né, Mical, pois o mistério da impiedade já age, ele já está agindo. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Quem? Quem o retém? Mical. Então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro da sua boca. Quem tem um sopro na boca de Iau? Mical, que vai destruir. Aí o irmão falou lá no Salmo 45, né, mostrando que Mical é o valente, é o que vem guerrear, é o que está na guerra. Não é Iauxa, porque Iauxa não volta mais para essa terra. É Mical, que é o valente, que guerreia e que quer honrar o papai Iauxa, fazer justiça nessa terra. E assim foi um estudo maravilhoso, tremendo, e por isso eu dou grato a Iauxa, grato a Iau, grato a Iauxa, grato a Iau, grato a Iauxa, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Iauxa. Canal Ensinos de Iau e Iauxa, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.